Hum. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália no século XIV e durou até o século XVII pela Europa. O termo Renascimento foi criado no século XVI para descrever o movimento artístico que surgiu no século anterior. Mais tarde acabou sendo usado para se referir às mudanças econômicas e políticas que aconteceram nesse período. O conceito carrega a ideia de que esse período trouxe grandes mudanças para a Europa. Porém, apesar de ter sido um momento com mudanças para o continente, não teve uma ruptura completa com as características existentes na Idade Média. Mesmo com as mudanças urbanas no comércio, as cidades não desapareceram totalmente e os povos não deixaram de fazer comércio entre si, mas ainda teve uma diminuição dessa atividade. Porém, na Península Ibérica, várias cidades se beneficiaram do comércio com o Oriente. As regiões enriqueceram com o desenvolvimento com o comércio mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil. Para se afirmarem na sociedade, eles patrocinaram artistas e escritores que inauguraram uma forma de se fazer arte. Cultura renascentista. Racionalismo. A razão era o único caminho para alcançar o conhecimento. Tudo poderia ser explicado pela razão e pela ciência. Cientificismo. Todo conhecimento deveria ser mostrado através da experiência científica. Individualismo. O ser humano não buscava afirmar sua própria personalidade, mostrar seus talentos, alcançar a fama e satisfazer suas ambições através da visão de que o direito individual estava acima do coletivo. Antropocentrismo. O homem é visto como a criação suprema de Deus e o centro do universo. Agora o homem é o foco do seu próprio pensamento, ou seja, o centro. Classicismo. Os artistas buscavam sua inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer seus trabalhos. Humanismo renascentista. O humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana que surgiu na cidade. É o foco do seu próprio pensamento, ou seja, o centro. Classicismo. Os artistas buscavam sua inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer seus trabalhos. Humanismo renascentista. O humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana que surgiu na cidade da Península Itálica no século XIV. O homem, sendo a obra mais perfeita de Deus, teria o poder de compreender, modificar e controlar a natureza. Por isso, os humanistas queriam interpretar o cristianismo, utilizando o escrito de autores da antiguidade. A religião não perdeu sua importância, mas passou a ser muito mais questionada. Assim criaram novas correntes cristãs, como o protestantismo. O estudo dos textos antigos igualmente despertou o gosto pela pesquisa histórica e pelo conhecimento das línguas clássicas. O humanismo virou referência para vários pensadores do século seguinte, como os iluministas no século XVII. Renascimento artístico. Os principais artistas são Leonardo da Vinci. Foi um matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor. Ele é o estereótipo do homem renascentista com um domínio em várias áreas. Por isso é considerado um gênio absoluto. Rafael Sanzio foi um mestre da pintura e famoso por saber expressar sentimentos delicados através de suas imagens de Vossa Senhora. Michelangelo foi um artista italiano cuja obra foi marcada pelo humanismo. Além de pinturas, também fazia escultura, sendo um dos maiores escultores do renascentismo.
um renascimento literário. O Renascimento trouxe grandes gênios na literatura. Dante Alighieri, escritor italiano, autor da Divina Comédia. Maquiavel, autor de O Príncipe. Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos de todos. Entre suas obras estão Romeu e Julieta, A Megera Domada e outros. Miguel de Cervantes, autor espanhol de Dom Quixote. Luís de Camões, um destaque na literatura de Portugal no Renascimento, autor de Os Lusíadas. Agora, iremos falar sobre o humanismo. O que foi o humanismo? O humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV, com o Renascimento, e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da Igreja e do pensamento religioso na Idade Média. O teocentrismo cede lugar ao antropocentrismo, passando o homem a ser o centro de interesse. Em um sentido amplo, humanismo significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Está relacionado com generosidade, compaixão e preocupação em valorizar os atributos em realizações humanas. Basicamente, o humanismo procura o melhor nos seres humanos sem se servir da religião, oferecendo novas formas de reflexão sobre as artes, as ciências e a política. Além disso, o movimento revolucionou o campo cultural e marcou a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Especificamente, no campo das ciências, o pensamento humanista resultou em um afastamento dos dogmas e ditames da Igreja e proporcionou grandes progressos em ramos como a física, a matemática, as engenharias no geral e a medicina. Entre as principais características do humanismo, nós vamos ter a valorização do ser humano no geral, o surgimento da burguesia, que vai se alinhar com a parte liberal e socioeconômica daquela época. As emoções humanas começaram a ser mais valorizadas pelos artistas, que vamos falar um pouco mais à frente. O afastamento dos dogmas da igreja, completamente ou parcialmente. A valorização de debates e opiniões divergentes, englobando o ser humano como um todo e respeitando as opiniões no geral. A valorização do racionalismo e do método científico, além do meio científico ter um grande avanço nessa época. Agora, vamos entrar no campo de relacionar o humanismo com o Renascimento. Bom, o contexto histórico do humanismo se confunde com o do Renascimento. Todo em foi o pensamento humanista que estabeleceu os fundamentos ideológicos que serviram de base para o movimento renascentista. Entre os séculos XIV e XVI, o humanismo determinou uma nova postura em relação às doutrinas religiosas em vigor na época, propondo um afastamento das mesmas e uma interpretação mais racional e antropocêntrica do mundo. Durante o Renascimento, o pensamento humanista também foi caracterizado por tentativas de libertar o ser humano das regras rígidas do cristianismo e da era medieval. Em sentido amplo, o humanismo nesta época serviu como uma luta com a obscuridade medieval e levou à criação de um comportamento científico livre de normas teológicas, buscando fundamentar mais o ser humano em questão dele mesmo, de colocar ele como o centro de tudo e trazer essa valorização que foi deixada de lado por conta da igreja, principalmente. Vamos entrar na área das artes relacionando com o humanismo. Através de suas obras, os intelectuais e artistas passaram a explorar temas que tivessem relação com a figura humana, inspirado pelos clássicos da antiguidade greco-romana como modelos de verdade, beleza e perfeição. As esculturas e pinturas agora apresentavam altíssimos graus de detalhes, a expressões faciais e nas proporções humanas. O período foi marcado pelo desenvolvimento de diversas técnicas. Essas técnicas foi a chamada perspectiva renascentista, que foi uma das técnicas de pintura desenvolvida durante o movimento humanista, proporcionando uma simetria e profundidade às obras. Nas artes plásticas e na medicina, o humanismo foi representado em obras
e estudos sobre anatomia e funcionamento do corpo humano. Indo para o campo das pinturas, vamos ter com os principais nomes: Leonardo da Vinci com A Última Ceia, Mona Lisa e O Homem Vitruviano, Michelangelo com A Criação de Adão, Rafael Sanzio com A Escola de Atenas e Sandro Botticelli com O Nascimento de Vênus. Entre as principais obras literárias fundamentadas com as ideias humanistas, nós vamos ter o Thiago Moore com A Utopia, Francisco Petrarca com Cancioneiro e O Triunfo, Dante Alighieri com A Divina Comédia, Giovanni Boccaccio com Decameron e Michel de Montaigne com a obra Ensaios. Não esquecendo também das partes das esculturas. Dois exemplos muito bem lembrados são a La Pieta de Michelangelo e São Marcos, feita por Donatello. Na história da ciência, chama-se a Revolução Científica, ao período que começou no século XVI e prolongou-se até o século XVIII. Começou na era renascentista, na sequência desde o espírito crítico. O conhecimento só era considerado correto depois de confirmado pela experiência e razão, surgindo assim o método experimental e científico. A partir desse período, a ciência, que até então estava atrelada à teologia, separada-se e deixar que passasse de conhecimento mais estruturado e prático. As causas principais da Revolução podem ser resumidas em renascimento cultural e científico, a imprensa, a reforma protestante e o hermetismo. A Revolução Científica foi criada por Alexandre Koyré em 1939. Em seguida foi popularizado por Thomas Kuhn. O Renascimento trouxe como uma de suas características o humanismo. Esta corrente de pensamentos e comportamentos pregava a utilização de um senso crítico mais elevado e maior atenção às necessidades humanas, ao contrário do teocentrismo da Idade Média, que pregava a atenção total aos assuntos divinos e, portanto, um senso crítico menos elevado. Este maior senso crítico exigido pelo humanismo permitiu ao homem observar mais atentamente os fenômenos naturais em vez de renegá-los. A interpretação da Igreja Católica. Houve antes muitas teorias revolucionárias que, diferentes na intensidade com que influenciaram o pensamento humano, algumas representaram profundas modificações na forma do homem examinar a natureza, como, por exemplo, a introdução de um tratamento matemático na descrição dos movimentos dos planetas, introduzido pelos babilônicos, e depois a perfeição pelos gregos. Outros representam micro-revoluções, como o sistema de classificação de seres vivos, introduzidos por Aristóteles. Eventos marcantes da Revolução Científica, no início do século XVI, foram a publicação das obras da Revolução das Esferas Celestes, por Nicolau Copérnico, e de Humani Corpi, a publicação do Diálogo sobre um dos principais sistemas do mundo, por Galileu Galilei, e o enunciado das leis de Kepler, impulsionando decisivamente a Revolução Científica. Com a referida Revolução, a ciência mudou sua forma e sua função. Passaram a ser repensada nos moldes da nova sociedade que estava emergindo nesta época. A imprensa, após a invenção do tipo móvel por Johannes Gutenberg, disseminou-se neste período e desempenhou um papel fundamental na Revolução Científica. Assim, desapareceram os erros de interpretação e cópia, que acabaram por deportar as traduções na época dos pergaminhos. Assim, desapareciam os erros de interpretação e cópia, que acabavam por deturtar as traduções na época dos pergaminhos. A impressão em vernáculo, que permitiu uma maior divulgação da matéria, se comparado aos escritos em latim, que eram compreendidos apenas pelos estudiosos desta língua. A reforma religiosa participou do modo decisivo do desencadeamento da Revolução Científica. Os reformistas, que pregavam que uma forma se apreciar a existência de um Deus era através da descoberta na ciência, e por isso estão fora incentivados,
proporcionado uma propulsão ao desenvolvimento da revolução científica. Finalmente, Hermetismo selou a revolução, na medida em que representava um conjunto de ideias quase mágicas, mas que exaltava a concepção quantitativa do universo. Encorajado o uso da matemática para relacionar grandezas e demonstrar verdades essenciais. A difusão da matemática criou um ambiente proporcional para o desenvolvimento de um método científico mais rigoroso e crítico que modificou a forma de fazer a ciência. Não é necessário enumerar as consequências deste período na história da ciência. Todos os grandes desenvolvimentos posteriores talvez não tivessem sido possíveis sem a reconstrução científica. Como toda a revolução, esta não ocorreu de maneira isolada ou por motivos próprios, mas foi consequência principalmente de uma nova sociedade imbuída de novas ideias. Eu vou falar sobre heliocentrismo e Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi um matemático e astrônomo polonês, do desenvolvedor da teoria do heliocentrismo, que essa teoria fala que o Sol é o centro do universo. Antes dele propor essa teoria, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que foi o geocentrismo proposto por Ptolomeu. Essa teoria do geocentrismo era amplamente defendida pela Igreja e que via qualquer outra forma de teoria como heresia, entendeu? Como um ato errado, sim, e condenava essas práticas. Copérnico descobriu sua teoria em 1512. Ele construiu uma torre sem teto, onde ele ficava observando os astros e os seus movimentos, como as fases da Lua e a posição das estrelas e do Sol. Foi aí que ele descobriu que a Terra e outros astros giravam em torno do Sol. A teoria ficou conhecida como heliocentrismo. A composição da palavra vem da palavra hélio, do deus romano do Sol, e centrismo, que vem da palavra centro. Copérnico afirmava que os planetas faziam órbitas circulares, algo que foi posteriormente cancelado, né? Foi refutado por Kepler, que dizia que os planetas giravam em torno de suas próprias órbitas. As descobertas de Galileu Galilei, um precursor do heliocentrismo proposto por Copérnico, foram importantes para comprovar essa teoria no meio científico, porque até então era uma teoria mal vista pela sociedade e pela Igreja principalmente, que repudiavam, como eu já falei. E em 1980, a Igreja Católica, por João Paulo II, o Papa da época, ordenou que o processo de Galileu fosse autorizado, entendeu? Então, a partir dali, a Igreja passou a ver as ideias tanto de Galileu quanto de Copérnico como corretas e perdoaram os crimes que eles tinham feito de matar Galileu e condenar essas práticas. Então, eles meio que ficaram de boa em 1980. A resistência à Revolução Copernicana. Bom, a teoria do modelo heliocêntrico, a maior teoria de Copérnico, foi publicada em seu livro no ano de 1543, que foi o ano da sua morte também. Apesar disso, ele já havia desenvolvido sua teoria anos antes. Na verdade, décadas antes. O sistema de Copérnico pode ser resumido em algumas preposições, que são meios onde ele comprova e diz qual é a sua teoria, que são resumidas em preposições, como que ele faz uma síntese de sua obra, como foi encontrada e publicada em 1878, no seu livro, que encontraram nesse ano. As principais partes da teoria de Copérnico são: o movimento dos astros são uniformes, eternos, circulares.
Eles possuem órbitas circulares. O centro do universo é perto do Sol. E perto do Sol, em ordem, estão Mercúrio, Vênus, Terra, Lua e Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas fixas. A Terra possui 3 movimentos, sendo eles a rotação diária, a volta anual e a inclinação anual de seu eixo, né? Como é visto em alguns momentos que tem o periélio e o afélio, né? Que às vezes ela fica mais perto do Sol e às vezes ela fica mais distante. O movimento retrógrado dos planetas é explicado pelo movimento da Terra. A distância do Sol é pequena comparado com a distância das estrelas. Como Copérnico tinha por base nas suas observações dos astros apenas o olho nu, e ele não tinha a capacidade de demonstração de sua hipótese, né? Muitos homens da ciência acolheram o ceticismo e suas ideias. Apesar disso, o trabalho de Copérnico marcou o início de 2 grandes mudanças de perspectiva. A primeira diz respeito à escala da grandeza do universo, né? Porque até então não se sabia, não tinha precisão da grandeza do universo. E então a teoria de Copérnico vai lá e põe um pouco à tona essa grandeza do universo, né? E tinha também que o universo é muito mais vasto do que suponhávamos, né? A cosmologia aristotélica, que o próprio modelo que copernicano. A explicação aristotélica dizia que a Terra era o centro do universo, portanto, o lugar natural de todas as coisas. Na teoria heliocêntrica, contudo, a Terra perdia esse status, o que exigiu uma revisão das leis que governavam a queda dos corpos. E, mais tarde, conduziu Isaac Newton a formular a lei da gravitação universal. Bom, ainda que imperfeita, a teoria de Copérnico, ele acabou cometendo uns erros, né, que não eram bem erros, era mais uma falha na teoria dele, que ele dizia que os planetas faziam órbitas circulares, né, e não elípticas, como a gente conhece. Então, com base nisso, a gente vê que ao invés do planeta fazer movimentos circulares, como Copérnico defendia, hoje em dia a ciência nos mostrou, e Kepler nos mostrou, que eles fazem movimento em torno das suas próprias órbitas. Como eu já havia falado, né, no vídeo, eu só estou recapitulando, né? Então, no mais, é isso, né, a teoria copernicana, e ela tem muitos prós e contras, né? Os prós é que ela iniciou essa fase, né, de descoberta assim, dos estudos espaciais, dos estudos da posição que a Terra ocupava, né? Que no caso hoje a gente sabe que quem ocupa a posição no centro da Terra, ou do centro do universo é o Sol, pelo menos na galáxia. E a teoria copernicana serviu de grande ajuda nisso, né, da descoberta da posição dos astros. E esse foi o principal ajuda dela na história científica. E é isso que relaciona ela na Revolução Científica também. Então é isso. Para finalizar agora, eu vou falar sobre Galileu Galilei. Nasceu em 1564, em Pisa, o mais velho dos 7 irmãos. Aos 17 anos, ele ingressou na Universidade de Pisa para estudar medicina, porque era o desejo do seu pai. Mas ele logo abandonou para estudar matemática, porque era sua paixão. 3 anos depois, Galileu deixou Pisa, sem concluir o curso de medicina, e começou a ensinar matemática em Florença e mais tarde em Siena. Em 1592, Galileu foi nomeado professor de matemática na Universidade de Padua, um ambiente intelectualmente liberal, o que foi bom porque era fora da jurisdição do Papa. E lá ele permaneceu por 18 anos.
Foi em Pauda que ele começou a discutir a teoria revolucionária do Nicolau Copérnico, que afirmou que a Terra que era o centro fixo do universo, em vez como Aristóteles insistia, mas na verdade era a Terra que orbitava o Sol. O universo, segundo Galileu, é escrito na linguagem matemática. Com isso, ele conseguiu quebrar a confiança na cosmologia aristotélica, valorizada pela Igreja Católica, e forjar um novo estudo quantitativo da natureza. Nessa época, Galileu começou um relacionamento com Maria Gamba, com quem teve 3 filhos. Enquanto trabalhava em Pauda, Galileu foi apresentado a luneta, um instrumento novo da Holanda que podia ser usado para ver os navios se aproximando. Com isso, Galileu começou a fazer uma série de melhorias, tornando o instrumento holandês num telescópio. Em 1609, Galileu apontou seu telescópio para o céu noturno e começou a fazer descobertas notáveis que descreveu em um pequeno livro chamado O Mensageiro Estelar, publicado em 1610. Galileu observou também satélites orbitando Júpiter, abrindo buraco no argumento geocêntrico de que, se a Terra se movesse, perderia sua Lua. Além disso, ele notou que o planeta Vênus apresentava fases como a da Lua e, portanto, deveria orbitar o Sol e não a Terra. Galileu sabia que todas as suas descobertas eram evidências a favor do modelo copernicano. Aos 46 anos, Galileu deixou o ambiente protetor de Pauda e se mudou para Florença. Em 1616, ele escreveu uma carta atacando vigorosamente os seguidores de Aristóteles. Ele argumentou fortemente que a Bíblia não deveria ser interpretada literalmente, o que levaria a contradições com os fatos sobre o mundo físico. Além disso, Galileu afirmou claramente que, para ele, a teoria copernicana não era apenas uma ferramenta de cálculo matemático, mas uma realidade física. E esse foi um dos maiores erros de Galileu. Naquela época, apenas os sacerdotes da igreja tinham permissão para interpretar a Bíblia ou defender as intenções de Deus, que era absolutamente impensável que um mero membro do público poderia fazer isso. Não demorou até que alguns clérigos fossem à Inquisição, o tribunal da Igreja Católica que investigava as acusações de heresia e acusassem formalmente Galileu Galileu. Apesar da seriedade da acusação, Galileu foi declarado inocente, mas advertido a não mais ensinar o sistema copernicano. 16 anos depois, tudo isso mudaria. Galileu, ignorando a advertência, decidiu publicar seus pontos de vista, acreditando que poderia fazê-lo sem consequências graves por parte da Igreja. Aos 68 anos, Galileu publicou o Diálogo, que foi um sucesso de imediato com o público, mas não com a Igreja. Além de considerar que Galileu houvesse desacatado as advertências consideradas na Igreja, o Papa suspeitou que ele próprio fosse Simplício, porque o sujeito era meio que ridicularizado no livro, assim, logo após a sua publicação. A Inquisição proibiu sua venda e ordenou que Galileu aparecesse em Roma, diante deles pelo crime de ensinar a teoria copernicana após ter sido ordenado a não fazê-lo. Um dos cientistas mais venerados do mundo estava de joelhos diante da Igreja, renunciando aos erros e heresias inerentes ao copernicanismo. Galileu foi executado à prisão perpétua, mas a sentença foi executada com uma certa simpatia e correspondia a uma prisão domiciliar em vez de prisão. Em 1634, ele sofreu um duro golpe quando sua filha Virgínia morreu. Ela tinha sido um grande apoio para seu pai durante a doença e a cegueira. Galileu ficou arrasado e não pôde trabalhar por muitos meses. Quando conseguiu reiniciar seu trabalho, ele começou a escrever o livro Duas Novas Ciências, que após concluído foi contrabandeado para fora da Itália e levado para a Holanda, onde foi publicado. Nesse livro, Galileu desenvolveu as mais importantes ideias sobre o movimento dos corpos. Galileu foi um dos primeiros a separar a ciência da filosofia e inspirou os outros a buscar a liberdade da investigação científica. E, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e estudar bastante. Só recapitulando um pouco, a gente falou sobre o Renascimento, a Revolução Científica, o Humanismo e mencionamos alguns dos principais pensadores, como o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei. Não esqueçam de estudar, como a Karine falou. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Terceirão!